Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Legalidade a Denise Franco, representando a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, aqui do Distrito Federal, também apresentadora e produtora do programa Fora dos Eixos, que estará nesse momento, né, fazendo o lançamento de mais uma programação nova, que é Elas e Elos. Mulheres que pagam boletos. Então, com certeza, é uma programação imperdível que terá a participação, né, da nossa amiga Marilene Silva, funcionária pública, formada em letras, mulher de fibra, voz forte aí em defesa das mulheres, formada em letra. Seja bem-vinda, Marilene. E também, esse momento, terá a participação do Dr. Nelton Friedrich, deputado constituinte, um ambientalista, que muito orgulha nós do PDT. Então estamos aqui, né, para fazer esse lançamento e de antemão eu quero deixar a palavra aí com a Denise para fazer a contextualização deste grande programa, né, que com certeza promete muito. Promete, né, Alan? Mais um, né, na nossa coleção. Hoje é um dia muito feliz para nós, porque a gente, na programação do Fora dos Eixos, estamos trazendo um tema muito importante, que afeta muito a família brasileira, que é a situação da mulher, né? A mulher, ela ancora ali e estabelece as relações da família, da sociedade, e é tão discriminada. E a gente tem essa sensibilidade que o programa Elas e Elos vai trazer o empreendedorismo feminino, vai trazer a posição da mulher, vai trazer a realidade da mulher na política, na influência de políticas públicas, de como é que transforma o mundo, porque a mulher tem esse poder, e com toda a sua sutileza e com todo o amor, com todo o carinho, né, que a mulher sempre traz na sua natureza, a gente tem essa sensibilidade, que esse programa, Alan, vai ser muito bacana. A gente vai trazer mulheres empreendedoras, mulheres que transformaram suas vidas, seus filhos, vidas de um marido, né, que muitas são companheiras, tão próximas, e nós não estamos num faroeste, né, não somos nós contra eles, são elas e elos. São homens que ajudam, que colaboram para uma mulher que se posicione melhor na sociedade. As mulheres, ao mesmo tempo, ajudam os maridos dentro de casa. Então, essa situação, ela tem que ser mais estabilizada. E o programa, ela está querendo trazer isso. Então, nesse programa não vai ter só mulheres, vão ter homens, vão ter pessoas de outras denominações religiosas, como a gente vem trabalhando o axé ali, pela situação do negro, né? A questão toda da matriz africana, qual é a situação dessa mulher negra, qual é a situação deste homem que não está tendo local de trabalho ou oportunidade de emprego. Então, o Elas e Elos são todos os elos que as mulheres têm na sociedade. Então, e o jargão da gente é, mulheres têm que pagar boleto. E a ideia é a seguinte, mulheres têm que pagar boleto, professor, para sair da violência. É isso. E aí, eu queria convidar a nossa Mari, que vai fazer essa dobradinha comigo no programa, para ela se apresentar, falar um pouco dela. Ela é empreendedora, a Mari, ela traz na natureza dela, desde que a primeira vez que eu conversei com a Mari, a energia é muito bacana, ela é consultora de bem-estar. Então, assim, é uma pessoa que cuida da gente, né? Ela cuida do outro, isso é bem bacana. É uma característica da Mari. Então, Mari, o ambiente é seu, viu? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco para nós quem é a Mari, o que você faz, o que você gosta de fazer. E aí a gente vai indo nesse papo, né, Alan? Isso aí. Primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Tá aqui é uma honra, um prazer estar aqui. Esse tema, né, mulheres, é um tema que eu gosto muito, porque eu trabalho com mulheres, né? Sou mulher e trabalho com mulheres. Como você falou, eu sou servidora pública, mas em 2020, lá na época da pandemia, né, a gente em teletrabalho, e acabou que não tinha mais como socializar, né? Comecei a estudar terapias, né, terapias holísticas, para me ajudar, porque eu estava precisando passando por alguns processos, então vou fazer para poder me auto-aplicar, e comecei a fazer os cursos.
Aí chamei as amigas, sempre as cobaias, né? Vem aqui, vem cá, porque eu preciso treinar. E elas topam, isso é maravilhoso, né? E eu comecei e deu tão certo que aí elas começaram a me indicar e tudo mais. Eu comecei a fazer esse trabalho na época da pandemia. Eu estava em teletrabalho e nas horas vagas eu fazia esses atendimentos. Então, foi muito importante porque ajudando essas mulheres nesse processo de se autocurar mesmo, né? Porque a terapia holística, ela, na verdade, ela tem várias técnicas, né? De terapia holística. Eu trabalho com algumas. E por que isso é importante para a mulher? A gente está falando de mulheres empreender, e eu estava falando aqui no off antes, né, que eu fui criada para ser dona de casa, para casar, ter filhos, e não para trabalhar fora, não para ganhar meu dinheiro. E muitas mulheres foram criadas como eu fui criada. Então, a gente acaba tendo isso na nossa... já fica arraigado na gente, nessa criação que a gente passou, que a gente teve. Então, é difícil você romper com isso. Então, tem muitas mulheres que estão dentro de seus relacionamentos, às vezes tóxicos, em boa parte das vezes, e não conseguem sair, porque elas não têm renda, elas não têm condições de ir para frente, e elas não vão porque existe essa crença mesmo de que eu não posso, eu não consigo, essa coisa de achar que é o homem que tem que trabalhar, que tem que ir, então ela fica ali, pagar os boletos. Então, normalizar isso de pagar os boletos, né? A gente, ainda bem que melhorou muito, né? Já foi muito pior. Mas vem melhorando a cada dia. Mas o que eu quero dizer é que a gente acaba, com essa criação que a gente teve, a gente acaba internalizando isso e fica difícil. Como é que entra a terapia? A terapia ela vai entrar lá dentro do seu subconsciente para fazer essas limpezas mesmo, para você começar a se vislumbrar naquele lugar. Porque se você não se vê naquele lugar, você não vai conseguir sair. Você pode até querer, mas se você não se enxerga ali, como é que você vai lá, vai trabalhar, vai ter seu dinheiro, vai conseguir cuidar da sua vida, se empoderar, né? Então, aí que entra a terapia holística. E não tem nada de místico nisso, porque já é cientificamente provado, né, que mais de 95% das nossas atitudes, das nossas ações, elas são tomadas pelo subconsciente. Então, a gente às vezes acha que a gente está resolvendo um problema conscientemente, não, mas ele está lá, é inconsciente, de acordo com tudo que você já aprendeu na vida. A gente sai repetindo esses padrões, né? Você repete padrões. Esses padrões, para romper isso. Você vai repetindo padrões que você aprendeu. Imagina, você desde criancinha lá, você escutou, não, mulher faz isso, homem faz isso. O homem vai sendo incentivado a ir, a trabalhar, a desbravar. A mulher não, ela é incentivada a ficar ali, a mulher que cuida. Então, isso fica muito arraigado. E você precisa de limpar isso, porque às vezes você não consegue, na maioria das vezes você não consegue. Então, é muito além de somente você ir buscar a parte técnica. Não, vou fazer um curso. Aí você faz milhares de cursos, mas você não consegue dar o passo. Você vai acumulando diplomas. Já viu isso? Algumas pessoas que são muito inteligentes, têm diplomas, têm formações, mas ela não consegue ir para frente, porque alguma coisa impede. São as crenças que foram construídas dentro da mente dela, da família, e de tudo que ela não quer sofrer, né? Exatamente. Porque se ela tiver que romper esse padrão, ela vai sofrer. Vai sofrer. Né? Exatamente. Então, ela fica ali. E aí que entra a terapia holística. E na verdade, eu trabalho com algumas técnicas, uma que eu gosto muito. Por isso que eu falei que ela não tem nada de esotérico. Ela tem até estudos científicos que ela funciona e tudo mais. É uma técnica que se chama EFT, que a gente, em inglês, né, Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de liberação das emoções. Então, você vai usando as batidinhas nos pontos dos meridianos da acupuntura e a terapeuta vai ali te conduzindo e você vai liberando essas emoções, vai desbloqueando essas emoções e aí você vai dando passo, né? Então, é um processo mesmo. Então, não tem nada de esotérico, é científico. Então, tem vários estudos científicos falando da eficácia dessa técnica, que para mim é uma ferramenta maravilhosa, assim, que ajuda demais e tanto para mim, né, foi crucial, assim, para eu conseguir ir caminhando e hoje empreendendo também, né, porque é desafiador empreender, você sabe disso, sei. Né? Então, então você usar essas ferramentas também para te ajudar. Então, assim, não é só a parte técnica, sabe? Não é só você saber
aquilo que você... eu vou empreender, então eu vou aprender esse caminho aqui. Você também tem que olhar para dentro, olhar para os seus sentimentos, olhar para os seus bloqueios, o que está te incomodando, o que está te oprimindo ali, porque isso parece bobagem, mas não é. Isso faz toda a diferença, se você conseguir limpar. E aí eu enveredei por esse caminho aí das terapias que eu adoro, assim, e com foco em mulheres mesmo, para ajudar as mulheres a deslancharem, né? Ir para frente. A Mari, ela tem 2 filhos. 2 filhos. Uma menininha de 5, 6 anos? Não, ela tem 9 já. 9 já? Fez 9 esse ano. E ele tem 17. Tem 17. Imagina... 8 anos de diferença. 8 anos de diferença para trabalhar essas diferenças que ela tem que lidar com isso no dia a dia, a escola de menino e a carreira e tudo. É muita coisa. Então, é muita coisa. Essa é a realidade da mulher, né? É isso que o programa vai querer trazer a realidade. E a gente não quer... Isso eu conversei muito com a Mari. A gente não precisa a gente não está se vitimando, né? Que é mulherzinha, e coitadinha, sofre violência. Não é isso. Uhum. A proposta do programa não é esse. A proposta é que a gente mostre que as mulheres têm sua vida, sua situação, suas condições, mas que ela precisa deslanchar economicamente para ela fazer as próprias opções. Uhum. E não precisar de assistencialismo, e não precisar de ser vítima de alguma coisa para daí ela chamar a atenção. Ela tem seus talentos, então essa é a ideia. Certo, legal. Seja bem-vinda mais uma vez, Mari. Com certeza tem muito que contribuir com a nossa Rádio Legalidade, juntamente com a Denise Franco, né, pelo programa Fora dos Eixos aí. E para a gente iniciar também uma conversa, né, trazer o Dr. Nelton Fried para o debate, eu queria passar a palavra, Dr. Nelton, para o senhor trazer, né, a sua visão da importância da mulher no processo eleitoral, no poder, nos debates, né? Principalmente junto com a Rádio Legalidade, abordando esses temas tão importantes, né? Que a gente sabe, o senhor foi um constituinte e sabe dos direitos e dos deveres das mulheres. Poderia nos passar esse conhecimento? Bom, primeiro, eu estou muito satisfeito porque aqui nós estamos empatados, 2-2. É isso aí. Já começou bem, né? Já começamos bem. Equilibrado. Tá equilibrado o jogo aqui. Aqui os elos já começaram a acontecer efetivamente, né? Olha, eu tenho uma satisfação muito grande, e até porque já que comentou a Rádio Legalidade, vamos compreender que em 1979, quando começa a se pensar no restabelecimento de um partido trabalhista brasileiro, portanto, em pleno golpe militar, e muitos dos nossos líderes exilados, além de alguns que foram assassinados, outros que foram presos e torturados, mas foi o primeiro partido, ainda no exílio, a colocar a questão da mulher em primeiro plano. A mulher, a criança, o indígena, o negro e, de maneira até destacada, a questão, claro, do trabalhador, que leva no próprio nome. Uhum. Eu estou dizendo isso porque eu estou falando de 1979. Então, essa prioridade está estabelecida, por exemplo, dentro da história do trabalhismo brasileiro, mas eu quero voltar agora a essa questão concreta. Nós temos aqui, já na entrada dessa conversa, uma análise que eu diria assim, histórica, dramática. Porque quanto que o homem foi induzido secularmente a ser o guerreiro, ao que sai de casa para lutar, para trazer a caça, para poder ser... Então ele se prepara para ser uma espécie da força, da intensidade de usar a energia, mas sempre no combate, na conquista, na dominação, na exploração. E a mulher em casa. Aí o que acontece? A mulher que cria agricultura. E a mulher que cria agricultura que é feminina, a agricultura, que a terra é feminina, e que a semente é feminina, e a alimentação é feminina. Então a sobrevivência não está no guerreiro. Ele é um conquistador, um dominador. A sobrevivência e a elevação do ser humano se deu pela mulher. E a gente levou séculos e séculos para compreender isso. E quando nós fizemos a Constituição de 1988, eu fui um dos constituintes, apresentei 513 emendas, o terceiro com o maior número de propostas, não estou falando para exaltar, para a gente compreender que a Constituição de 88 foi a Constituição que mais avançou de todas as constituições brasileiras no que diz respeito à soberania nacional, à dignidade humana, à questão da mulher. E eu não vou falar das outras minorias, porque
não são minorias. São maiorias. São maiorias. Então, por isso eu quero deixar claro de que a Constituição de 88, ela contemplou 80% da agenda da mulher. Eu estou dizendo porque o movimento das mulheres, eu estou dizendo isso para enaltecer este movimento. Esse movimento, mulheres que pagam boletos, o sentido de elas e elos, fora dos eixos, porque os eixos predominantes não querem isso. Não. Então, eles querem que a roda continue a rodar com os eixos convencionais, exploradores, dominadores, e que, portanto, não querem a liberdade no seu sentido mais profundo. Não querem a mulher com autonomia, porque com autonomia ela não precisa e não fica naquela dependência subjugada. E, portanto, é uma libertação. E por isso que eu quero dizer que a Constituição de 88 contemplou isso por uma coisa que eu tenho que destacar. Porque, na verdade, foi um dos movimentos que mais nós tivemos consistência, foram das mulheres brasileiras. Porque elas começaram antes da Constituinte se iniciar. Quando nós começamos a Constituinte, você já tinha um movimento de mulheres extraordinariamente quente no Brasil, aceso. Tinha já os primeiros conselhos da mulher, né, Conselho Nacional em alguns estados. Nós tivemos a Carta das Mulheres. Nós tivemos uma coisa fantástica que, por sinal, é lá do meu Paraná, quem fez a defesa no plenário da Constituinte, a Moema Viesa, uma mulher fantástica. Mas o que acontece? Nós criamos, quando preparamos a regra do jogo, que era o regimento interno, pela primeira vez nas constituições pós-guerra de todas as Américas e em vários outros países, que nós tivemos novas constituições, nós tivemos a oportunidade de ter as emendas populares. Quer dizer, na verdade, nós tivemos dezenas de emendas populares. 12 milhões de homens e mulheres subscreveram propostas para a Constituição, fora as outras individuais, ou às vezes até coletivas. Essas eram emendas que os constituintes tinham obrigação de discutir e votar. E as mulheres tiveram, portanto, uma emenda com milhares e milhares e milhares de subscritores, não é apoiadores, não é uma abaixo-assinado, coautores da Constituição. Por isso que eu quero enaltecer que as mulheres conquistaram na Constituição de 88, é considerado um marco inovador da Constituição a questão da mulher. Claro que muitas coisas que até agora ainda não estão em vigor, porque nós não conseguimos colocar na Constituição que a maioria dos princípios constitucionais pudesse ser auto-aplicáveis, isto é, entrou em vigor a Constituição, você só regulamenta e pronto. Tem muitas coisas na Constituição que estão nos termos da lei, e essas leis não vieram. Vou dar um exemplo concreto. Não faz mais do que um ano que saiu, evidentemente, uma regulamentação punitiva para aqueles que, por exemplo, não exercem a igualdade da mulher no serviço que faz, com diferença de salarial para fazer a mesma coisa. Uhum. Tem a mesma função e tem uma diferença salarial que até hoje é uma desgraça nesse país. É uma forma de preconceito, é uma forma de desigualdade. Uhum. Pois bem, veja, a Constituição de 88, ela demorou anos para ter a primeira lei. E a primeira lei ainda não colocava de maneira concreta a questão da punição. Agora nós já temos. E isso melhorou muito. Você vê que a empregada doméstica, pela primeira vez, ela foi ter com a presidente Dilma a existência da lei da empregada doméstica. Quanto tempo da Constituição colocava igualdade? Eu quero concluir com isso dizendo o seguinte, mas não é só. Por isso é preciso a gente compreender mais a Constituição brasileira, que é a lei das leis. Porque o artigo 1º da Constituição, quando abre a República, os fundamentos da República, fala em dignidade humana, fala em cidadania. Não existe possibilidade com preconceito de ter cidadania. Não existe possibilidade de discriminação, seja por cor, por raça, por sexo, por origem, seja o que for. Não existe possibilidade de dignidade humana se você tem preconceito, se você tem esses fascistas, esses negacionistas, esses que não querem que o lugar da mulher é na cozinha. Mas nem na cozinha. É na subjugação, é na dominação, é na exploração. Mas aí eu posso dizer o seguinte, já o artigo 3º da Constituição fala dos objetivos da República. E nos objetivos da República, eu até anotei rapidamente aqui, tem uma coisa muito rica. A sociedade brasileira precisa ser justa, solidária e mais igualitária. Fala em dignidade humana de novo. E no artigo 3º, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades. E no 5º é interessante, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. E falta colocar a Constituição em prática. Mas a culpa não é da Constituição.
A O culpa, instrumento tá aí, né, a culpa professor? são os tomadores de decisão, e aí eu quero tomar liberdade, não por culpa de como a sociedade brasileira ainda não compreendeu que os direitos têm que ser conquistados, porque quem não luta por direitos não merece tê-lo, ou tê-los. Então nós temos que fazer isso aqui é uma luta. Porque vocês estão promovendo aí o que agora eu quero fazer uma rápida colocação, que a Marilene Silva aqui me deixou encantado, porque eu acredito muito nisso, porque ela começou, por exemplo, teve um despertar no momento de adversidade, que era a pandemia, e ter o que fazer, e quem sabe até melhorar suas condições de sobrevivência e da própria família, teve a coragem de empreender. Mas eu estou falando do empreendedorismo, que às vezes o empreendedorismo está colocado para muitos como uma espécie de varinha mágica. Empreendedorismo... É uma relação. Empreendedorismo só existe na profundidade quando tiver políticas públicas, quando tiver incentivo, quando você tiver possibilidade de compreender que você, muitas vezes, como governo, ou mesmo como sociedade, você tem que criar a demanda em que a mulher vai despertar mais. Não é esperar que ela venha produzir alguma coisa, para daí eu vou comprar. Ou ela vai fazer alguma coisa, daí eu vou. E veja que ela está nas artes também. Eu já observei toda a sua vida, viu? Porque aí Você já viu, né? Não, é uma coisa fantástica isso. Porque aí está a economia criativa. Sim. Ela sai de uma postura absolutamente, eu diria assim, defensiva e vai para uma ação proativa. Na ação proativa, ela pega também as artes e cria. E cria uma possibilidade com óleos essenciais. Ela cria uma possibilidade extraordinária de terapia alternativa. Por quê? Porque nós fomos dominados pela indústria da doença a só comprar remédio, de preferência produção química, que faz mal, com os efeitos colaterais terríveis, porque é uma dominação, de novo, é um tipo de dominação. O mundo está todo ele em cima de dominações. Romper isso com mulheres como... Eu quero só fazer um exemplo que ela colocou aqui. Né? Como nós. A riqueza da Marilene, só porque é uma observação que eu queria colocar, porque quando ela faz a economia criativa, veja, ela agrega a economia do cuidado. Olha que coisa fantástica. São as novas economias. E a economia do cuidado, ela não pode ser uma receita para comprar remédio. Isso é uma parte, é a chamada, vamos dizer, medicina curativa, mas é a preventiva. O que significa que nós, na verdade, primeiro problema que nós temos é psíquico, depois que ele é somático. Então, você só tem bem-estar se você tiver saúde, mas a saúde é um conceito muito amplo. Finalmente, a Organização Mundial da Saúde coloca hoje que a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. E aí, com as terapias que ela está fazendo, ela trabalha as três grandes linhas. O bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar até espiritual. O espiritual vai além das religiões, Sim. porque não está com os seus dogmas. Então, eu quero dizer que elas e elos, veja que os elos, é isso que eu queria aproveitar. Olha os elos aqui presentes nesse momento estão com a economia, os elos estão com a política, os elos estão com a cultura, os elos estão com o meio ambiente, os elos estão com a música, a alegria e vai até a espiritualidade. Esses elos É o que transforma. é o que transforma. E porque todas as mudanças profundas são culturais. Não são mudanças numa leizinha aqui, ou um incentivo temporário lá. É a mudança de uma cultura. É a cultura do cuidado, é a cultura das alternativas, da medicina integrativa, a compreensão dos saberes populares, originários, e aí vem os acadêmicos, aí vem os científicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas só uma coisa muito clara. E como o Brasil é o campeão mundial em biodiversidade, porque o Brasil é grande, é um país tropical, 20% da toda a biodiversidade no planeta Terra estão no Brasil, e a maior parte na Amazônia ou nos outros biomas, inclusive cerrados. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós demoramos muito tempo agora que está crescendo a possibilidade de nós compreendermos o quanto que isso tem de ação política, de defender o Brasil e os brasileiros e as brasileiras. Porque, por exemplo, quando você fazia um perfume Chanel 5, caríssimo, lá na França, a fixação é uma essência, um óleo essencial chamado
rosa. O pau-rosa está em extinção no Brasil, porque levaram em grande parte de contrabando. Porque é uma árvore que era, inclusive, gigantesca, na Amazônia, por exemplo, e toda ela é perfumada, a casca da árvore, a folha. Então, o óleo que sai dali é um milagre. E assim nós temos milhares e milhares de opções no Brasil para uma nova economia, da bioeconomia, e que nós temos que trazer as mulheres, porque elas têm mais sensibilidade para isso. Elas têm mais, eu diria assim, subjetividade muito rica. Eu vou dizer aqui com toda a riqueza que isso possa ter, e não estou falando nada a favor deste ou daquele. A mulher na sensibilidade de ter filhos com 9 meses, com uma bolsa d'água, com o carinho e o cuidado, isso não existe outra criatura senão a feminina. Mas não estou dizendo que isso seja só isso, eu quero dizer quanto que isso tem de carinho, de atenção, de cuidado. E às vezes fazendo 3, 4 atividades no dia. E ainda tem aquele zelo. Então eu quero dizer que isso transforma, por exemplo, a sensibilidade da mulher, eu diria assim, num grau que nós homens estamos muito atrasados. Porque a gente trouxe secularmente a questão da conquista, da dominação, da exploração, do guerrilheiro. E aí eu termino com uma observação riquíssima que ela é hoje, eu diria, uma protagonista. Que é exatamente quando a gente fala do cuidado, nós estamos falando de outro paradigma. O paradigma não pode ser da conquista, da dominação, da exploração, da depredação. Porque a mesma dominação e exploração que tem sobre a mulher, tem sobre o trabalho e o trabalhador. E é a mesma que tem sobre a natureza. Então, a dominação é uma só, a exploração é uma só. Ela tem variações. Então, nesse sentido, a ética do cuidado precisa permear. Porque só cuida quem ama. E é preciso reaprender a amar. Esse movimento é um reaprendizado a amar. Por quê? Porque está dizendo elas e os elos. Está dizendo, olha, precisamos avançar mais. Autonomia de voo. Não ser dependente. E ao contrário, é do ser humano isso. Nós não fomos feitos para ficar subjugados. Nós não fomos feitos para a escravidão, uma das aberrações da civilização. Nós não fomos feitos para ser um subserviente. Por isso a grandeza desse trabalho e a Marilene, minhas homenagens, eu acho fantástico, porque esse empreendedorismo feminino com essas terapias holísticas, com a riqueza que nós temos na Constituição. O SUS não nega isso. O Sistema Único de Saúde não nega todas essas terapias alternativas. Isso é outra riqueza que a Constituição ajuda a agasalhar. Verdade. Só para complementar, né, a mulher é um ser iluminado, um ser divino que tem o poder, né, de gerar outra vida. E se a gente, por outro lado, se a gente for analisar do início da evolução humana, é a que menos tinha direito, né? Não tinha direito nem de votar, né, de trabalhar. Claro que a gente sabe que hoje em dia a mulher evoluiu muito, e graças a mulheres guerreiras, assim que nem vocês, e conquistaram o seu mercado de trabalho, provaram que são capazes, né? Mas ainda existe muita conquista aí pela frente, né, Denise? Existe. Eu estou lembrando aqui que eu sempre empreendi, né? Sempre fui de área privada e tudo. E eu sempre fui a mãezona, assim, querendo estar com a equipe, todo mundo junto, né? Muito do coletivo. Isso é muito a minha cara, assim. Eu não consigo ser sozinha. Tenho que estar, vamos junto. É junto que nós vamos conseguir. E teve muita coisa bacana. Mas uma dessas minhas passagens, eu lembro de uma coisa muito séria que aconteceu comigo. Tinha o mercado de telecomunicações, enfim, estava o Brasil eclodindo com relação a telecomunicações. Eu estava saindo de uma empresa de telecomunicações e indo para uma outra empresa de telecomunicações. Entrevista e um monte de homens, né? Porque o mercado que só tem homem, né? Para a gente chegar lá era difícil. E o presidente de uma startup virou para mim, uma grandona aí. Você vai ser responsável por um lançamento nacional, né? Já é o segundo, estou acostumada, né? Até aí, eu creio que ele ia fazer perguntas técnicas, assim, né? Coisa assim. Naquela hora veio aquela pergunta que eu tinha medo de responder. Você está com 30
2 anos. Já imagino a pergunta. Já até sei. Mas isso em outra língua, assim, bem para complicar a vida da gente, né? Se fosse pelo menos em inglês, a gente, né? Mas não era. Você já está com 32 anos, quantos filhos você tem? Eu falei, não, eu optei por não ter filhos. Já deu aquela sentada na mesa. Assim, optei por não ter filhos. Ah, tá. Então já, nem vou fazer a segunda pergunta. Falei, qual? Porque eu estava preocupado. Você estava numa idade reprodutiva. Eu me sentia. Nossa. Aí, Que coisa absurda. Absurda. Mas você teve uma colocação esplendorosa, foi excelente. Você está contratada. Quer dizer, se você falasse que aí eu falei assim, filho, aí eu perdi alguma coisa. Se eu saísse falando que eu queria ter filhos, ia ser um eu problema. estava fora do mercado. É. Que coisa, hein? Isso em 2003. Imagina, há poucos Mas dias. isso ainda existe, né? Não, Isso acabou. existe, piorou. E piorou. De 5 anos para cá, piorou muito essa condição. E aí a gente fica pensando, né? E eu enfrentei muitas coisas com a minha virada, né? De decisão de ser mais prática, mais política pública, mais voltada para a sociedade e tudo. Falei, mas você vai mexer com isso agora? Você vai se envolver mais com os aspectos mais sociais, né? Você vai se envolver com elaboração de políticas públicas, com mobilização social. Mas isso não é uma coisa para mulher. De novo, de 2003 para 2022, o que mudou? E a Denise é a mesma, né? Então, assim, o formato muda, mas o conteúdo é sempre, né? Então, hoje é um lançamento, tem muita coisa pra gente conversar, né, Mari? Tem muita coisa. Seja bem-vinda, que Obrigada. venham as outras mulheres, os outros elos que a gente tem. Estou muito feliz dessa mesa estar equilibrada, né, Alan? Né, professor? Eu acho que essa é a proposta nossa do PDT, é a proposta da nossa presidente do PDT também, que é uma mulher aguerrida. Então, a gente tem mulheres promovendo elos e transformações, e é esse ambiente que a gente quer que perpetue. A gente crescer e nesse junto, programa. né? Levar outras mulheres junto com a gente, né? Outras que vão transformar vidas. E sem rivalidade. Não somos nós contra eles, né? E que saia Todo desse mundo programa, junto, né? Mulheres líderes aí para gestoras, Para nos trabalhistas, representar. nos representar na Câmara, no Senado. Estamos né, precisando Nelton? de mais mulheres, né? A gente precisa da Mais voz. mulheres no Congresso, né? Precisa muito mais. O Brasil não tem nenhum cabimento. Você tem maioria de mulheres e o Congresso tem a minoria de mulheres. É a contradição. Mas é mesmo o Congresso que, na verdade, é o lugar que menos tem trabalhadores, que menos tem mulheres, que menos tem indígenas, que menos tem E quando negros. tem mulheres, são Ainda- mulheres machistas, né? Que Não, você- estabelecem um padrão para garantir aquele... Quem está nos assistindo, quem sabe, não tem ideia do que a Denise acaba de falar, mas nós temos nesse Congresso aí mulheres que votam contra as mulheres. Sim. E se ainda se gabam, se exaltam porque estão fazendo isso. É um absurdo, né? É um absurdo. E que bom que esse programa venha para esclarecer e trazer essas pautas, né? Estamos animada, né, Mari? Muito. E eu estou Muito muito animada. honrada. Obrigada mesmo pelo convite. Nossa, imagina. Isso é mulher empoderada, gente. Vocês vão ver ao longo das edições e as convidadas que vão vir aqui. Muito obrigada demais, de coração, por você e por você ter feito esse contexto lindo para nós, né, Mari? Nossa, foi lindo. Eu adorei. Eu achei Que é isso? fantástico. fantástico, fantástico. Eu só não falei que o capítulo da família na Constituição de 88, pela primeira vez na história brasileira, eliminou a figura do homem como chefe da relação conjugal. Ah, sim. Eu estou dizendo que, às vezes, no programa Começo dos Próximos, nós podíamos colocar algumas manchetes sobre artigos da Constituição para mostrar que nós temos uma base na lei máter, a lei das leis brasileiras, tem a exaltação exatamente da igualdade. Tirou até essa coisa que era Pra ver se condicional. dava uma- O chefe da família é dolar, como se esse dolar não fosse nada. O que você faz? Não tenho profissão, sou dolar. A outra não sei o quê. Aí quem que é o chefe? Por isso que o chefe é o que dizia o que você tinha que fazer, o que você podia ou não fazer. Para fazer, por exemplo, até um tempo atrás, com o Getúlio que isso mudou, a mulher, para poder ter uma empresa, tinha que pedir autorização do marido. Para abrir uma conta no banco, tinha que ter autorização do O marido. CPF era o do marido, não tinha CPF. Então, veja, uma coisa tão sagrada como é a questão da própria família, você tem hoje gente que nega
isso que é o seguinte, não tem mais chefe de família. É o homem e a mulher que harmonicamente pode até divergir aqui e acolá, mas que são gestores da família. É isso. Gente, tá vendo que o programa promete, né, Luan? Verdade. E a gente vai estar aqui com a Alain e com a Mari, trazendo os convidados. Obrigada, professor. O senhor sempre sendo a cereja do bolo, né? E isso é muito bacana. É um elo forte que a gente tem. Obrigada. Gente, vamos junto. A Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini agradece. E que venham os elos e elas e todos os elos que a gente Vamos fazer um elo aqui? Vamos fazer. Só o microfone caiu, Mas tudo bem. alegria não. É.